Olá, queridos ouvintes, queridas ouvintes do podcast Tributário ao Pé do Ouvido. Meu nome é Carlos Renato Cunha, um dos membros da equipe deste podcast, e hoje aqui eu tenho a alegria de receber o Vitor Hugo Escândalo Rocha. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, Carlos? Muito feliz por estar aqui novamente perante o podcast, falando de assuntos tão importantes. Muito bem, e também recebemos um membro do podcast, Arthur Francisco Fúngaro Stringueta. Tudo bem, Arthur? Tudo bem, Carlos? Saudações tributárias aí para todo mundo. Uma honra para mim estar aqui agora como participante, né? Eu que já acompanhava aí há bastante tempo o trabalho do podcast como ouvinte. Uma honra estar aqui com todos vocês. É uma alegria estar aqui, você debutando nesse dia de gravação. Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos bater um papo sobre aspectos do PLP 108/2024, né, que trata de aspectos muito relevantes da regulamentação da reforma tributária. Depois da aprovação da Lei Complementar 214 de 2025, né, esse PLP ele trata de vários assuntos, dentre os quais a regulamentação de todo o funcionamento do Comitê Gestor do IBS. Então, antes de começar, os recadinhos de sempre. Sigam nossa página no Facebook, nosso perfil no Instagram, no ex-Twitter, no X, também no LinkedIn. E mandem sugestões, elogios, reclamações não, mas mandem lá boas vibrações para o nosso e-mail contato@tributarioapedoouvido.com.br. Muito bem, vamos começar. Antes de iniciar o nosso bate-papo, nós temos aqui um anúncio bastante interessante. A gente recebeu aqui um apoio do movimento Destrava Brasil. Nós temos aqui uma surpresa para os nossos ouvintes, mas antes eu gostaria que o Vitor falasse um pouquinho sobre o movimento Destrava Brasil. Vitor. Pois é, pessoal, o movimento Destrava Brasil, ele é um movimento apartidário, criado em 2019, e ele visa, ele luta, ele batalha por um Brasil menos burocrático, um Brasil com menos custo Brasil. E uma das grandes bandeiras desse movimento foi liderar uma busca pela reforma tributária eficiente, justa, em que, dentro do ambiente normativo das alterações trazidas pela reforma tributária, fosse preservado o direito ao crédito, um crédito financeiro e universal. E o Destrava Brasil acompanha muito próximo, de uma maneira muito clínica e muito apartidária, as movimentações da reforma tributária. Especificamente para o PLP 108, foi produzido um material muito interativo, muito interessante. Aqui para os nossos ouvintes, aqui, ó. Muito bem. Ele é um material que se divide em dois, tá? Com muitos gráficos, muitos elementos, em que nós explicamos, né, a disposição do PLP 108 sobre uma perspectiva para os contribuintes, ou seja, dos assuntos que interessam o setor privado, e também em um outro material para fins da administração pública. Então, neste outro material, todas as disposições, todos os normativos, mais afetas ao setor público, né? Os auditores, os procuradores podem ter ali um material fácil, um material de muito ilustrativo sobre as disposições, e esse material, muito gentilmente, nos foi cedido para disponibilizar aos nossos ouvintes. Muito bem, telespectador e ouvinte, na chamada desse episódio, no Spotify, no YouTube, nas redes sociais, vocês vão encontrar um QR Code, tá, em que vocês vão poder baixar gratuitamente esse material disponibilizado pelo Movimento Destrava Brasil. Tá bem? Espero que vocês gostem. E, queridos ouvintes, nós vamos dividir esse episódio em duas partes. Então, no primeiro episódio, nós vamos gravar tudo junto. No primeiro episódio, a gente vai tratar do Comitê Gestor e do tema da fiscalização. Né? No segundo episódio, a gente vai continuar tratando do processo administrativo, da transição do ICMS, da questão das distribuições e arrecadações do IBS. Da distribuição do IBS. Da receita base, né? Tá, então, vamos começar. Eu acho que é um dos assuntos que mais me apetecem, que é sobre o comitê gestor do IBS, pessoal. Podemos começar por ele, Arthur e Vitor? Sim, acho que talvez antes da gente começar, poderia puxar um retrospectivo dessa informação. Por favor, toda. Até porque seria legal você trazer como que está o andamento desse projeto de lei, nesse momento que a gente está gravando. Nós estamos gravando aqui no final de julho. Ótimo. Então, pessoal, vamos contextualizar. Eu sei que o nosso ouvinte telespectador, ele tá
muito atento e ele tá aqui, até por força do nosso podcast, sempre recebendo informações atualizadas, mas é um processo legislativo complexo, então é sempre bacana a gente fazer esse atacado. Bom, a reforma tributária é debatida há mais de 20 anos, pegou força em mais ou menos ali 2023, e ao final de 2023 nós tivemos a aprovação da emenda constitucional 132. Ponto aqui, tudo certo. Da emenda constitucional, nós avançamos no ano de 2024 por desenvolvimento de 2 projetos de lei mãe, dos principais tópicos. Eu gosto de dividir no projeto que tratava do ambiente mais privado e do projeto que tratava do ambiente mais público. É lógico que quando a gente vai nas minúcias, a gente percebe que os dois têm um pouco dos dois. Mas essa divisão é mais assim dentro do contexto de assuntos majoritários. O projeto que tratava dos assuntos privados foi o projeto 68, que culminou numa grande discussão ao longo do ano de 2024 e uma aprovação nos primeiros, ao final ali do ano e uma sanção nos primeiros dias, semanas ali de 2025. Paralelamente a isso, o PLP 108 ele ainda não foi convertido em lei, ele está em trâmite legislativo. Então, esse foi um projeto que ele inicia um pouco depois do que o 68 no ano de 2024. Ele foi apresentado na Câmara dos Deputados ali em junho de 2024. Foi instalado um grupo de trabalho para debater esse assunto e depois foi levado a plenário. A aprovação desse projeto de lei no plenário da Câmara dos Deputados se deu no dia 30 de outubro, Carlos. E ali, dentro desta aprovação, a gente já teve algumas alterações no texto de lei. Foram menos do que as alterações que a gente observou no 68. Mas o 108 também compôs ali algumas alterações. Essas alterações, elas foram principalmente uma alteração em relação à Câmara de Uniformização, que foi a inclusão de nós contribuintes como representantes nessa Câmara. Que era uma crítica muito forte, né? Que havia nesse ponto. Esse é um dos pontos de maior crítica, né? É muito criticado porque o projeto da reforma tributária sempre foi para trazer esse conceito de um tributo mais justo, mais igualitário, mais debatido e até uma ideia, né, Arthur, de um pouco menos litigiosidade. Então, quando você suprime o contribuinte, você não traz indícios que você está disposto a adotar essa nova prática. E então essa foi uma alteração interessante e além disso nós tivemos também uma alteração que afastou as multas nos casos de voto de desempate no ambiente do litígio, do contencioso. Eu acredito que isso se deu muito por conta daquele debate do voto de qualidade no caso do CARF, né? Isso acabou houve essa mudança e isso acabou inspirando aí os legisladores em relação ao PLP, né? O voto de qualidade voltou no CARF e aí quando ele volta no meio do trâmite da reforma tributária e então entra no meio dessa discussão. A gente volta a tratar disso daqui a pouquinho, né? Vamos lá. Exatamente. Essa discussão, ela meio que se interferiu no assunto e a Câmara dos Deputados assimila essa alteração advinda desse debate por força do voto de desempate no CARF e a partir dali ela é incluída nesse texto. Em novembro de 2024, esse projeto de lei foi recebido no Senado Federal com essas alterações e onde ali ele deve passar pelo trâmite legislativo comum ainda. E a gente observa que esse projeto, ele acabou, embora grandes expectativas, a gente tinha grandes expectativas dele ser votado e ele ser concluído nesse primeiro semestre, ele acabou ficando um pouco de lado. Nós observamos aí um pouco pelas notícias que aconteceu algumas disputas em bastidor, algumas discussões que travaram a sua continuidade, outros assuntos de matéria tributária tomaram a pauta. Crise política, então... Crise política, tivemos IOF, tivemos imposto de renda, isenção. Tarifas do Trump. E assim, até abro um parênteses para dizer assim, como é interessante ser tributarista, né? Hoje em dia, porque pensem que quase todos os assuntos afetos em matéria nacional acabam tratando de matéria tributária hoje em dia, né? Bom, fato é que o projeto ficou ali um pouco paradinho,
E agora, né, tudo indica que para o segundo semestre de 2025, a gente tem que avançar na conclusão dele, instalação de comitê gestor, tem muita coisa acontecendo, a gente acaba tendo ali até um pouco de ânsia que isso ocorra e aconteça, porque a gente tem muita coisa para acontecer que está dependendo desse projeto de lei. Muito bem, então, feita essa contextualização, eu acho que a gente pode começar a conversar sobre o primeiro ponto, que é o comitê gestor do IBS. E assim, para jogar para vocês aqui, para a gente debater, eu já falei várias vezes aqui em episódios anteriores que eu tenho sentimentos conflitantes sobre a reforma tributária, né? Então, assim, ela é necessária, com certeza, né? O sistema tributário brasileiro pedia um novo paradigma e ele veio. Obviamente que, como eu tenho um coração municipalista, nós temos um problema federativo, que é um dos temas que eu curto pesquisar e refletir na academia. Né? E aí nós temos obstáculos grandes na nossa Constituição e o poder reformador, ao aprovar a emenda, né, com base na proposta do CECIF, que é o histórico que todos conhecem, ele deu uma solução engenhosa para isso. É uma solução engenhosa que foi unificar o ISS municipal, Imposto sobre Serviço Municipal, e o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços Estadual, num único imposto, que é o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, com um novo paradigma, desculpa usar a palavra duas vezes, e aí, deixando ele na literalidade da Constituição, sob competência compartilhada, entre aspas, eu vou usar aqui, eu vou dar ênfase nas aspas, de estados e municípios. Né? E a forma de você gerir esse grande condomínio desse imposto, né, um grande condomínio formado por todos os mais de 5.500 municípios brasileiros, mais 26 estados e Distrito Federal, foi a criação de todos os entes federativos, né, uma entidade chamada Comitê Gestor do IBS. E aí, eu não vou aqui repetir as críticas pessoais, não é nem críticas, né, a reforma está posta. Né, então, trabalhando com o que está aí, as minhas perplexidades, que causa perplexidade do ponto de vista jurídico. Um belo costuro, né? Porque é óbvio, eu coloquei entre aspas competência compartilhada, porque a partir do momento em que os entes federativos não podem legislar livremente sobre a norma de incidência do IBS, do ponto de vista da doutrina não se poderia falar muito bem de competência, talvez pudesse se falar de capacidade tributária ativa compartilhada. Né? Então os entes federativos realmente estão compartilhando a gestão, né, e a arrecadação, a cobrança do IBS. Obviamente que aqui tem um ponto que pode ser colocado como resposta, é que sobra uma competência legislativa para cada ente federativo, que é referente à alíquota. Então, obviamente que aqui, né, torna mais complexa a discussão. O fato é que hoje na doutrina a tendência principal é dizer que se trata de um tributo de competência federal, né? Porque ele, afinal de contas ele é instituído por lei federal, mas de capacidade tributativa compartilhada entre os estados, municípios e DF. E aí como você faz para unir tudo isso? A solução foi engenhosa, que foi a criação desse ente, que antes de tudo eu quero tratar da natureza jurídica dele, que é um problemaço acadêmico, doutrinário. Mas esse ente ele foi claramente inspirado numa experiência exitosa do sistema tributário brasileiro, criado em 2006, que foi o Comitê Gestor do Simples Nacional. Então ele serviu de embrião, de inspiração, né, para o Comitê Gestor do IBS. E aí, pessoal, a própria emenda trata longamente do Comitê Gestor do IBS, né, nos artigos que foram inseridos pela reforma tributária, a emenda 132, e aí, uma das coisas que já se começaram a questionar desde o início, afinal de contas, que bicho é esse? Né? Porque ele é um ente, é muito doido. Pensando no que a gente conhece de direito constitucional e direito administrativo. O comitê gestor, veja bem, ele é uma autarquia, está escrito. Uhum. Só que uma autarquia está sempre vinculada, uma autarquia é sempre criada por um ente federativo, por lei, e está vinculada a ele. Essa não. Essa é criada diretamente pela Constituição Federal. Ela é uma autarquia que, em tese, não está vinculada a ninguém. Compreende? E aí, tem um procurador do município do Rio de Janeiro, assessor jurídico da Brasf, e ele usa uma expressão que eu acho que faz bastante sentido, que é um ente proto-federativo. Um proto-federativo. Proto-federativo, porque ele é quase, ele só não legisla, mas como ele faz quase leis, porque como a liberdade de regulamentação é grande, né, então a gente tem aquela situação igual a agência reguladora, que é quase lei. Então ele faz quase lei. Então ele é um ente proto-federativo. Mas a gente poderia talvez pensar aqui que ele se parece muito com os consórcios municipais,
né? Então ele é uma autarquia, só que os consórcios são criados por associação entre os municípios e tem natureza autárquica. E a gente poderia pensar que a Constituição meio que criou um consórcio, né, entre estados, municípios e DF, já regulamentou, tendo em vista a possibilidade de crises, né, e de conflitos, regulamentou o seu funcionamento, que agora é detalhado aqui no PLP 108. Mas tem coisa, gente, é óbvio que a gente não vai esgotar aqui, tem coisas do arco da velha pra gente pensar. Com certeza. Por exemplo, do aspecto do direito financeiro, que não é nem direito tributário, eu estava pensando aqui sobre essas questões, ele vai ser o primeiro ente público brasileiro que não tem orçamento fixado em lei. Artigo 167 da Constituição, artigo 165, tem que ter lei para fixar orçamento. Ela não, quem fixa são eles próprios fixam. E daí, o próprio comitê gestor fixa o seu orçamento e coloca na internet, lá, publica no Diário Oficial, perdão, da União. E se não tiver oposição da maioria absoluta dos poderes legislativos de todos os estados e municípios, está aprovado. Então, é uma coisa muito maluca, é muito doido. Mas são coisas para se pensar com o tempo, né? É uma novidade, nós vamos ter que viver com isso e aprender, já faz parte do nosso direito positivo. Mas, vamos lá, o papel do comitê gestor, colocado aqui, vocês podem falar também sobre a natureza, o que vocês quiserem, mas já para encaminhar, o papel do comitê gestor é importantíssimo, né? Porque ele vai ser o órgão que vai regulamentar todo o funcionamento do IBS. Vai coordenar também a atuação dos fiscos estaduais, municipais e o fisco do Distrito Federal nessa gestão e vai compartilhar os valores também. Ele vai, né, centralizar a arrecadação, vai compartilhar conforme os critérios fixados na emenda e que agora são regulamentados pelo PLP. Então, não sei, vamos lá, vamos ouvi-los aqui. Começamos com o Arthur. Arthur. Bom, beleza. Acho que trazendo aí quanto a essa questão da natureza jurídica, né? Vamos entrar um pouco no nosso jargão. Quando a gente não sabe no direito classificar alguma coisa, a gente fala que é uma entidade sui generis. Pronto. Não, acabou. Resolvido. Pronto. Aí, pessoal. Resolvido. Corte, ó. Não precisa mais. O comitê gestor é uma entidade sui generis. Né? Quantas vezes a gente vai ouvir isso ao longo da nossa vida, hein? Bom, eu acho que entrando um pouco no PLP, né? Os primeiros artigos ali vai trazer as competências do comitê gestor. E, se eu não me engano, ali a gente tem mais de 30 incisos trazendo quais são essas atribuições, mas que remetem muito a essa ação de coordenar os estados e municípios na cobrança do IBS e da CBS. Só que aí entra uma questão também interessante, que não é somente coordenar estados e municípios, porque a gente teve essa união do ISS, do ICMS dentro do comitê gestor, só que o IBS, que é o substituto que está sendo cobrado, ele também tem um irmão gêmeo CBS. Então também é atribuição do comitê gestor estar em diálogo com a Receita Federal e estabelecer ali parâmetros, resolver conflitos junto com a Receita Federal. Sobre esse ponto eu vou querer voltar depois. Beleza. Então vai ter que fazer essa conciliação também, né? Além de resolver a conciliação ali dentro do comitê gestor, vai ter que se conciliar com a Receita Federal. Vai ter que se conciliar com o seu irmão gêmeo. Com o irmão gêmeo. Briga de irmão, né? Bom, acho que algo interessante, o projeto ele traz em alguns dos artigos diretrizes para a fiscalização e cobrança do IBS, né? E a gente já vê, salvo engano, ele usa a própria expressão diretrizes, né? Esse é um ponto importante, porque assim, no começo, quando saiu a emenda, havia uma dúvida. Quem vai fazer o lançamento, a fiscalização, a arrecadação? Como vai funcionar isso? O PLP ele vai deixando isso mais claro, né? Porque a fiscalização a priori, toda a atuação dos auditores continua sendo de cada ente federativo, coordenado pelo comitê gestor. Excelente. Né? Então, isso já ficou bastante claro aqui nesse PLP. Como isso vai funcionar? Tenho a menor ideia. Vai ter treta? Sem dúvida. Com certeza. A treta tá... Só que tem uma coisa, nesse ponto a reforma... Desculpa te cortar, depois isso você... Nesse ponto, a reforma traz algo que me parece sempre interessante. Vai ter muito conflito federativo, mas em tese esse conflito vai ter que ser resolvido interna corporis. Sim. Para o contribuinte, vai tudo funcionar como se não houvesse conflito. O comitê gestor exerce essa barreira, né? Exato. A gente quase que cria uma polis viva para o ambiente público, né? Para o fisco, né? Exato, e vai ter um monte de treta e discussão ali, e o contribuinte, para ele, vai estar funcionando no sistema normalmente. A princípio seria isso, então é interessante. E eu queria até trazer um adendo, assim, Carlos, que quando você vai analisar a diretriz e a fiscalização da cobrança compartilhada, talvez isso é uma coisa que
o nosso ouvinte telespectador não consiga dimensionar, mas foi uma coisa que eu vi muito em Brasília. De qualquer modo, você ter um grande problema aqui. A título de curiosidade, imagine se, por exemplo, a diretriz de fiscalização e cobrança fosse parametrizada em um órgão somente. Vamos dizer que fosse tudo para a Receita Federal. Paremos para pensar o impacto na carreira de N servidores públicos, de N pessoas. Não, fora o déficit federativo que ia piorar. Aquele problema federativo que eu tinha mencionado ia piorar, né? Porque você está tirando, inclusive, a competência administrativa. E passamos a pensar o impacto nos concursos públicos que foram prestados e que essas pessoas regularmente ganharam o direito de exercer aquela profissão. Nós realmente caminhamos dentro desse projeto de um ambiente muito difícil de acomodar todos os interesses. Existem ali muitas funções, muitas pessoas, muitas diferenças entre os entes fiscalizadores. Então, nesse ponto da diretriz de cobrança compartilhada, embora ainda não muito claro, eu pessoalmente gostei bastante. Só acho que curiosidade, se não me engano, justamente nessa parte, pensando nos servidores, a reforma alterou, se eu não me engano, o teto de salários para os auditores, para os servidores estaduais e municipais, equiparando aos federais. Já que a gente vai estar fiscalizando praticamente a mesma coisa, gostaria de receber a mesma coisa. Né? Não, mas aí é o teto, né? O quanto ele recebe, não, teto. Coitado. Bom, né? Se for comparar o quanto ganha. Mas, tudo bem. É uma possibilidade. Tá lá. Deixa ele sonhar. Impotência. Exatamente. Quer continuar, Arthur? Acho que até voltando um pouco, né? Dentro dessa questão do Comitê Gestor se conciliar com a Receita Federal, entra também a questão do nosso regulamento do IBS da CBS. O Comitê Gestor, junto com a Receita Federal, também tem que trazer juntos aqueles pormenores do PLP 68, que agora é a Lei Complementar 214, que ainda não foram definidos. As obrigações acessórias, enfim, uma infinidade, né? Os créditos presumidos, quanto é que vai valer, enfim. Então, vai ter essa conversa ali entre eles, né? Mas que eu ia comentar sobre a questão da fiscalização e cobrança, né? O PLP ele já nos traz algo um pouquinho mais concreto, como o Carlos falou, mas ainda assim ele está ali falando, são diretrizes. Então, para a fiscalização, ele traz ali aqueles conceitos de um titular e de um cotitular para fiscalização. Então, comecei a fiscalizar, o município ficou com interesse, porque também vai ter a arrecadação dele, ele quer entrar ali no meio, mas o Estado já começou, então o Estado vai ser o titular, o município vai ser esse cotitular. Tem disposições ali no sentido de que os fiscais eles vão ter que estar se conversando ali, se eles entrarem em divergência, eles têm que resolver em um procedimento interno, que vai ser estabelecido ainda, num regimento do próprio comitê gestor. Então, a gente tem um pouco dessa concretude, mas ainda precisamos bastante aí de um regulamento para entender. E acho que até mesmo num regulamento vai ficar difícil. Eu acho que vão ser os anos de prática aí, vem do comitê gestor, que a gente vai entender efetivamente como é que ele vai funcionar. A mesma coisa se aplica ali para representação e cobrança. A gente tem algumas previsões que vão permitir, né, a delegação ali. Então, esse é um ponto interessante, porque a princípio, assim como na fiscalização pelos auditores, em relação à cobrança da dívida ativa, a inscrição e a cobrança será das procuradorias de cada ente federativo. Isso, me parece, vai funcionar muito semelhantemente à situação do Simples Nacional, que é uma experiência exitosa. Então, a arrecadação é no comitê gestor, de forma centralizada, mas quando vai inscrever dívida ativa, ele separa a parte da União, do Estado, do município, encaminha, e aí o município faz a cobrança, por exemplo. O Estado faz a cobrança se quiser. Né, isso vai funcionar de forma semelhante, mas tem a previsão aqui da possibilidade do ente fazer a delegação para o comitê gestor, né? Tem um dispositivo que diz algo assim. Não me lembro agora se é delegar para o comitê gestor, mas delegar aqui para o outro ente. Para outro ente. Mas entra, né? E aí a gente se pergunta como é que seria essa cobrança. Bem que a gente falando aqui no âmbito de IBS, estaria no âmbito estadual, a gente entra pelo menos numa justiça estadual ali, né? Mais recentemente, inclusive, a gente teve bastante discussões em relação ao relatório do CNJ, justamente falando como é que vai ficar a cobrança desse tributo, que um fato gera 3 dívidas
ativas, vai ter uma execução fiscal federal, uma municipal e uma estadual. Foi aquele famigerado dado que foi lançado a público dizendo Vai que a gente triplicar. ia triplicar as execuções fiscais no Brasil. E aí foi um desespero quando a gente foi ver o texto. Na verdade, era só uma forma simplória de explicar uma possível situação, mas não quer dizer que vai... Mas também isso não é diferente do que acontece hoje. Então não é que vai triplicar. No máximo vai continuar com o mesmo número. Porque... E com o Simples Nacional acontece isso também. Com certeza. Sim. Eu até vou fazer um adendo aqui nessa questão da delegação da cobrança. Eu vou deixar uma pulguinha atrás da orelha, que por trás das câmeras, depois eu vou perguntar pro Carlos para ele me explicar, que eu tô vendo um monte de notícias sobre municípios, estados, podendo securitizar as dívidas ativas e vender essa possibilidade de cobrança hoje, né, Carlos? Quem sabe isso aí dá até um episódio específico pra gente. Né? Mas é que a lei hoje ela prevê que você pode fazer essa securitização, mas a cobrança depois judicial continua sendo do ente público. Então não mudaria nada, entendeu? Você é na parte da cobrança administrativa. Será que a gente está vislumbrando aí um movimento com todas essas alterações para rediscutir e redebater essas dívidas? Eu acho que, inclusive, eles não poderiam, em tese, tem que aprofundar isso, acho que não poderia fazer a securitização desses créditos. Do IBS, por exemplo. Não poderia entrar, né? Porque não está sob a gestão direta do município, né? E o comitê gestor poderia, será? Eu não sei. Mas o comitê gestor é sui generis, então ele pode tudo. Ele pode tudo. Já encaixou. Muito Bacana. bem. Continuando, nós temos o aspecto da organização interna, né, administrativa do comitê gestor. Então, se vocês puderem explicar, mas vai ter direção mais administrativa, vai ter o conselho superior, vamos lá, explica pra gente, Vitor. O PLP 108, ele até foi bem interessante porque ele foi trazendo a estrutura de uma maneira bem técnica, trazendo o que é a disposição e a atribuição de cada um da estrutura integrante do conselho gestor. Não precisamos entrar muito no detalhe, mas a gente vai ter o conselho superior, a diretoria executiva, a secretaria-geral, a assessoria de relações institucionais e interfederativas. Nós vamos ter a corregedoria e a auditoria interna. Todos esses entes são partes integrantes do comitê gestor. Mas o Conselho Superior, de fato, vai ser a cabeça pensante desse órgão, a polis dele. E ali, dentro dessa cabeça pensante, que eu acho que é a parte mais interessante para a gente se aprofundar, a gente verifica uma representatividade em 54 representantes. Sendo eles 27 representantes dos estados. Distrito Federal, né? 26. Estados mais Distrito Federal na sua condição sui generis. E 27 representantes dos municípios, né? Os representantes dos estados serão ali os secretários da Fazenda, né? Fazendo as vezes, né, dos titulares dessa representatividade perante o Comitê Superior. Então a gente pode dizer que o comitê gestor é um confaz com anabolizante? Quase que um confaz com anabolizante. Bota anabolizante nisso. É um confaz com cefaz bombado. E com um grande orçamento. Você misturou num caldeirão o confaz com o comitê gestor do Simples Nacional, deu uma mexida. Jogou um grande orçamento e fez ali um monte de filhos que são os fiscais com atribuições de fiscalização compartilhadas. Muito bem, ouvintes, resolvemos a natureza jurídica do comitê gestor. É um caldeirão. E no caso dos municípios, os representantes serão secretários da Fazenda ou auditores com experiência prévia, né? 10 anos de carreira ou 4 anos de chefia. Então, para os municípios ali, uma possibilidade de indicação de uma pessoa diferente. Acho que a maior briga aí tá em relação aos municípios, né? A eleição desses representantes dos municípios. Não, eu vou te cortar, porque realmente até o desenho da Constituição, para isso, tendo em vista a problemática de representação dos municípios, porque vai ter que ter eleição, né? Porque os estados é simples, é um por estado e mais Distrito Federal.
Os municípios são 5.500. Não teria como ter 5.500, até porque não teria como ter equilíbrio, né? Fora o número. Aí entra o cerne do problema. É, exato. Então, como que eu mantenho equilíbrio? Não, a primeira briga. Estados e municípios vão ter que ter composição paridade. Composição paritária. E aí tem que ser 27 representantes dos municípios. Como que a gente escolhe 27 representantes dentre 5.500? E aí a Constituição, e agora o PLP detalha isso, trouxe uma intrincada forma de eleição desses representantes com 2 critérios diferentes. Não é isso? Inclusive, acho que até voltando um pouco, justamente nessa parte de constituição do comitê gestor, a gente já teve uma antecipação. Antes a gente tinha o comitê gestor sendo tratado apenas aqui no PLP 108, né? Porém, como as discussões no Congresso começaram a atrasar, lá no finalzinho da discussão do PLP 68, incluir um capítulo falando, fica instituído o comitê gestor, enfim, em tese, o comitê gestor, e replicou tudo ali que já estava sobre essa primeira constituição do comitê gestor, e atualmente, inclusive, a gente está tendo essa briga, porque os estados estão prontos para começar a fazer os trabalhos do comitê. No pré-comitê gestor. E aí tá esse nome de pré-comitê. Inclusive, já tem judicialização sobre o tema, porque os municípios já têm esse problema político. Os grandes municípios têm uma divisão política de interesses em relação aos pequenos. Então, a Confederação Nacional dos Municípios, CNM, representa mais os pequenos municípios, né, os médios e pequenos, e temos, os representantes da Frente Nacional de Prefeitos, os grandes municípios. Esses interesses já, na discussão da proposta, já foi, né, difícil ali de conciliar. Depois de aprovada, na hora de montar o pré-comitê aí, já deu rolo de judicialização. Tanto é que está paralisado. Eu não sei se está paralisado ainda, desculpa, se eu estou desatualizado. Acho que tá tendo uma tentativa de iniciativa dos estados, mas aí os municípios vão barrar. Eu acredito que esse diálogo ele tá indo ao Senado Federal, né? O Senado Federal, a última movimentação que eu vi, acredito o relator, não me recordo agora quem chamou, né? Quem disse que os chamariam para uma conciliação, justamente para destrancar esse projeto de lei. Mas eu acho muito interessante a gente ressaltar como uma discussão tão importante quanto essa, um contencioso que foi formado, já desembocou no judiciário. Com trocas de liminares, com suspensão de efeito. Isso é um sinal péssimo, né? Péssimo. E aí abre-se um parênteses, né? A gente cada vez mais é incapaz de dialogar e resolver os nossos problemas. Cada vez mais o judiciário é chamado a interferir em questões políticas. E isso cria, né, cada vez mais tudo... Vamos dizer, não cria, realimenta tudo que a gente tem visto em relação a essas discussões, esses debates, né? Mas, Arthur, você vai voltar ao teu raciocínio, mas, inclusive, na hora de desenhar as formas de escolha dos representantes, tem essa clivagem. Número de municípios, né, um dos critérios, né, pelo representante por número de municípios, e outro pela população, que é a clivagem dos grandes e dos menores. Perfeito. Ali já teve, né, foi a forma de conciliar para aprovar, né? São 2 critérios, né? Basicamente, a CNM, a FNP podem formar chapas de representantes. Esses 2 critérios, né? Um critério de 14 representantes eleitos pela maioria de votos dos municípios, pensando em um voto por município. Igualitário. E 13 representantes pela maioria de votos ponderada pela população dos municípios. E aí tá o problema. Bom, mas em suma, nós vamos ter. Tem problema, mas em tese, vamos dizer que a maior parte da população seja dos maiores representados pela Frente Nacional. Nós teríamos uma chapa, então, da CNM e uma da Frente Nacional. Eu acho que o ponto tá exatamente aí, tá? Posso estar equivocado, mas do que eu vejo, no primeiro critério, os 14 representantes que são eleitos pela maioria dos votos igualitários, os pequenos municípios ganham força. Porque um voto, cada pequeno município conta como um, automaticamente a chapa a ser eleita tendencialmente é a escolhida por aquele ente que representa os pequenos municípios. Quando nós vamos no segundo critério, nos 13 representantes eleitos pela maioria dos votos ponderados,
Acho que tá aí o problema, Carlos. Os pequenos municípios, eles conseguem se unir numa chapa que, proporcionalmente, os pequenos têm mais população do que os grandes. Ou seja, a engenharia do desenho ali não ficou boa. Não ficou Pro boa. interesse, eu digo. Pro E interesse, aí, por isso que se trocou essas acusações de estarem desvirtuando a regra. Mas, na verdade, talvez tenha faltado um cálculo, um cálculo de fato, numérico, de análise que os pequenos municípios conseguem ter grandes populações. Talvez tivessem que ter desenhado isso para garantir para municípios X percentual de população ia ter representante, o restante... Isso, exatamente. Essa talvez teria sido uma boa saída. Mas aí eu vejo que foi onde se instaurou o contencioso, né? Treta, pessoal. Muita treta. O fato é, esse vai ser o conselho, né? O que vai comandar, né, a política do comitê gestor, né? A cabeça ali do comitê gestor. E acho que dentre os outros órgãos, o que dá para destacar também, eu acho que é a diretoria executiva ali, que vai ser esse braço mais operacional do comitê gestor. Então, o conselho decide, a diretoria executa, e aí o próprio PLP traz ali algumas previsões. E a diretoria, naqueles vários órgãos que foram mencionados pelo Vitor, a diretoria ela é escolhida pelo comitê, né? Pelo conselho. Pelo conselho. Que são nomeados ali dentro, né? Pelo Conselho Superior, e aí nós já temos algumas diretorias que são fixas, que estão ali previstas. Então, acho que a gente tem ali diretoria de fiscalização, arrecadação, cobrança, vários temas assim que vai ser justamente para ir resolver os problemas que tiver ali internamente, ter que verificar o que precisa ser implementado, o que precisa ser melhorado para resolver os problemas que forem identificados. Vai caber aí ao pessoal da diretoria sem prejuízo aí de se criarem outras diretorias que não estejam ali previstas. Mas é esse braço mais operacional do... E um ponto interessante é que o corpo técnico que vai, né, fazer funcionar o comitê gestor será formado por empregados públicos, vai ter concurso público, mas vão ser empregados públicos seletistas. Mas fora isso, o comitê gestor pode pode haver ali a seção de servidores da administração tributária e das procuradorias dos estados e municípios, né, pelos estados e municípios ao comitê gestor. Então, obviamente que vai precisar de todo um aparato administrativo, uma máquina administrativa para funcionar um órgão desse tamanho, esse órgão sui generis. E aí, para que ele se custeie, ele tem direito, o comitê gestor, a ficar com um valor da arrecadação do IBS, é um custo de transação, né? Uma taxinha ali da corretagem. A taxa da corretagem. E essa taxa, esse percentual pode ser de no máximo 0,2, se eu não estou equivocado, por cento da arrecadação, não é isso? Salvo engano, acho que é isso. De cabeça, minha matemática não me autoriza. Então, não vai ser pouca coisa, não, pensando na arrecadação do... Agora, para começar, porque é uma pessoa jurídica. Como que você começa com uma pessoa jurídica? Tem que ter o aporte de capital. O aporte de capital é da União. Então a União tem que bancar... Sempre da viúva. Todos são viúva. A questão é, a União não quis fazer a reforma. Todos são viúva. Estados e municípios também. Eu tô gostando que a gente tá com vários termos novos. Então é a viúvona. Nós temos a viúvona, que é a República Federativa do Brasil, formada por viuvinhas, que é a União, Estado... E aí, a União, no acordo político, né, falou, os estados e municípios falaram, você quer criar esse troço? Você quer tirar da gente a competência do ICMS? Tudo bem, então você vai custear. No mínimo você paga. No mínimo você paga. Depois a gente vai pagar, mas o começo você paga. Eu não vou sair para jantar na primeira vez, vou pagar a conta. Não é isso. Inclusive, acho que na transição ali do IBS... A transição, né, para IBS-CBS, a gente tem aqueles anos em que CBS é cobrada por alíquota cheia menos 0,1%, porque esse 0,1% é justamente um IBS que vai ser destinado para custear essa implementação do comitê gestor. Muito bem, exato. E tem um artigo bem interessante, não quero explorar muito, mas que ele fala que se extrapolar a arrecadação do IBS, da expectativa do IBS, 50%, se não me engano, é destinado para devolver à União o aporte de capital pela formação desse ente. Não existe almoço grátis, queridos ouvintes. Não existe. A União vai querer receber essa conta. Eu adianto o almoço, mas não vou pagar também, não. Muito bem, pessoal. Acho que sobre o comitê gestor, seria isso, né? Gostaria de falar mais alguma coisa?
Podemos partir, então, para o segundo ponto, que a gente combinou aqui, que é o de infrações e penalidades. Né? Então, não sei quem gostaria de começar. O Arthur gostaria de começar, Arthur, falando sobre infrações e penalidades do IBS. Bom. E aí eu vou colocar... Lembra que eu falei que eu ia comentar um ponto sobre como fazer a unificação, ali, a questão de conversar o Comitê Gestor e a Receita Federal? Né? Afinal, são irmãos gêmeos, né? Univitelinos. Né? Eu vou entrar agora com um questionamento para o senhor já estava sobre ansioso. isso. O que você falou, meu eu Deus. fiquei, será que o Carlos esqueceu? Eu tinha esquecido, mas agora vamos. Vou ficar nervoso. Mas vai Se lá. eu não souber responder, eu vou pela tangente. Mas, bom, a gente tem essa regulamentação, então, das infrações e penalidades do IBS, unificando, então, um pouco do tratamento das multas. Hoje, cada estado, cada município pode legislar ali sobre a sua própria multa, se vai ser 20%, 30%, 50%, 225%, né? Então, bom para nós contribuintes de ter um pouco mais de estabilidade, essa previsibilidade de saber um pouco dessas infrações. Temos tanto as infrações pelo descumprimento da obrigação tributária principal, não pagamento do tributo, temos infrações também pelo descumprimento ali dos deveres instrumentais, não cumprimento das obrigações acessórias, né? Achei interessante que a multa ali principal ficou no 75%, igualando ali ao âmbito federal que a gente vê. E nas multas de caráter acessório, a gente tem uma mistureba, né? Temos um pouco de tudo. Eles fixam ali uma unidade, aquele valor criaram fixo. unidade. Na hora que eu li aquilo, eu falei, não, pelo amor de Deus, não. Mas que fixação. Tem um fetiche com esse negócio, né? Tem um fetiche, é uma Não, eu falei, complexidade. não, por favor. Mas veio, tá vindo. O PLP 108, nesse ponto, e sendo muito sincero, infelizmente, evidencia algumas práticas ruins dos fiscos em vários pontos. Aqui eu vou ter um ponto que aquele que tem a ver com aquilo, também tem a ver com o processo administrativo, mas dá pra... Por exemplo, que a gente falou da exclusão do contribuinte no começo dos primeiros projetos. E essa criação do índice, esse monte de multa separado, olha... Não ficou bom. Uma das grandes críticas nessa parte das infrações é justamente que a gente tem um rol enorme ali de infrações. Inclusive, os grandes defensores, pensadores por trás da reforma tributária já se pronunciaram quanto a isso, falando que é um número meio absurdo de infrações que muitas vezes... Você se repete, você não consegue entender. Peraí, mas essa aqui ou aquela outra liga, né, que está acontecendo? Então você fica tem razão. um pouco disso. Inclusive, eu vi um manifesto do próprio CECIF, a respeito exatamente disso. Nosso amigo Eurico, muito bom texto. Inclusive, a gente indica a leitura. Eles têm enviados vários comunicados nessa ideia de manter o IVA com a raiz originária de quem criou, de quem trouxe isso para o Brasil. Então, bem interessante, realmente, 40 espécies se confundindo ali, muito, muito complexo. Salvo engano, a proposta do CECIF ali era reduzir, acho que em 3 tipos básicos ali, óbvio que tipos mais abrangentes, mas evitando um pouco daquele perigo da classificação, né? Podia ser até 5, mas realmente reduziu substancialmente para tipos de multa bem expressos, bem elencados, em que uma coisa pode se enquadrar no outro. Afinal, um dos princípios inseridos pela reforma lá no parágrafo 3º do artigo 145 é o da simplicidade, né? Tá fazendo falta. Tá fazendo falta. Bom, você quer continuar? Não. Eu acho que um outro tema que me chama a atenção aí em relação às infrações é aquela questão da concomitância da infração de descumprimento da obrigação principal e da obrigação acessória, porque o PLP está trazendo ali um dispositivo, um artigo específico falando é possível essa cobrança concomitante. Então, vendi uma mercadoria sem nota, eu tenho que pagar o tributo com a multa sobre esse tributo e também a multa por não ter emitido a nota fiscal. Por que, Carlos? Me diz para que a gente voltar nessa discussão? Exato. Bis in idem, aí depois passa o valor do tributo. A gente tem um monte de julgamento contrário, sabe? Um texto novo, é uma vida nova.
Vamos deixar os velhos erros no passado. O ICMS está reencarnando. Quase passou uma ST, né? Tá deixando a sua final herança. ali, Se deixar, o fantasma da ST tava puxando o pezinho do IVA. Foi quase. Mas só até contextualizando um pouco mais, a gente já tem bastantes precedentes no STJ indo contra a possibilidade dessa concomitância da multa. Fala-se na aplicação daquele princípio da consulção, da absorção, que a multa, a penalidade maior absorve a menor, que para você cometer uma penalidade você tem que já ter cometido a outra. Só que a gente nunca teve esse julgamento, eu acho que firmado em um precedente vinculante, né? Um julgamento de tema, uma súmula nesse sentido. Eu acho que a discussão que é interessante é como é que vai ficar isso agora, como a gente tem uma lei complementar, uma lei que pode trazer ali normas gerais de direito tributário, segundo o 146 da Constituição, e autorizando expressamente isso. Eu me pergunto como é que vai ficar essa discussão. reabriu a discussão, né? O que vai sair da decisão judicial é impossível saber. Boa análise, Arthur. Já estou mais preocupado agora. Muito bem, então assim, eu vou trazer, na verdade, o ponto que eu queria trazer, que eu falei dessa união ali entre Comitê Gestor e Receita Federal, ela vai ter um reflexo maior ainda no tema do processo administrativo. Mas eu acho que é legal já trazer aqui. E a gente pode repetir, reverberar isso depois. Veja, a gente tem uma tensão aqui, um conflito principiológico, um conflito de valores. Então, primeiro, busca de simplificação dentro da ideia de um IVA unificado, um IVA de irmão gêmeo, um IVA dual, mas né, seria um reflexo, seriam irmãos gêmeos, não é isso? O IBS e a CBS. Então, essa busca da simplificação. De outro, o princípio federativo, a autonomia federativa, dos entes federativos. Então, é um conflito. Então, o que a Constituição, a emenda 132 e os projetos de lei, agora a Lei Complementar 214 e o PLP 108 tentam fazer é resolver esse conflito. Pendendo hora para um lado, hora para o outro. Eu tenho, assim, vocês sabem que eu tenho defensor assim, do princípio federativo e tal. Obviamente que eu tenho críticas que eu já mencionei. Mas colocando isso de lado, pensando na questão do valor de unificar, de você simplificar o sistema e de realmente o contribuinte olhar, apesar de serem dois tributos, ele olhar como se fosse um só da perspectiva dele. É como o Simples Nacional é em relação aos tributos da sistemática. O contribuinte vai lá e paga, e para ele, tanto faz se é CBS ou IBS, é tudo igual. Dentro dessa ideia, que eu acho que é a perspectiva que se pensou, eu tenho sinceras dúvidas se o PLP 108 está indo num bom caminho. Uhum. Primeiro, tudo bem, como disse o Arthur lá no começo, o Comitê Gestor e a Receita Federal têm que conversar. Então, o regulamento tem que ser unificado, vai ter que sair um ato conjunto. Ok. Aí vai ter toda uma briga política, né? Quem vai mandar mais? A União, estados e municípios. Né? Aqui, porque para assinar um ato conjunto vai ter que ter o de acordo dos dois. Das duas partes aqui, né? E aí nós vamos ter toda uma briga federativa. Mas tá, vamos dizer que cheguem num acordo. Mesmo assim, não está havendo um espelhamento completo da CBS com a IBS. E essa questão das infrações é a maior prova disso. Não é espelhado. Quer dizer, eu vou ter multa diferente, tinha que ser uma multa única. Porque veja bem, se você descumpriu uma obrigação acessória do IBS, você automaticamente descumpriu para o CBS. Não vai ser um sistema unificado? Tem que ser. Vai ser um sistema unificado. Não, daí eu vou levar uma multa da CBS e 3 multas, no caso aqui, né? Com um índice louco lá, uma unidade louca da IBS. Gente, tá ficando a premissa só vai funcionar se tudo for idêntico. É um pouco da absurda ideia que você tinha ali no começo dos projetos de ter uma unificação dos entendimentos que poderia ser diferente, né? A gente teria ali a possibilidade até na primeira ideia do projeto do PLP 108, da Câmara de Unificação de Relacionamento, às vezes ser até apartada. Não tem como. A gente tem que trabalhar com a mesma regra, né? Se o tributo é irmão, o tributo se difere somente na sua destinação arrecadatória. Ponto. E eu entendo, porque aqui, na verdade, quando eles criaram essas regras específicas para as infrações, o valor federação, separação aqui, a autonomia federativa está ganhando. Mas isso não faz sentido no espírito da reforma. Excelente.
Não faz sentido. Então, assim, o PLP está indo muito mal, me parece, nesse ponto. Com todo respeito, inclusive eu sou membro de procuradoria do município, mas aqui, olhando para o lado da reforma, que sentido que faz criar multa diferente? Né? Esse é um dos pontos, assim, Carlos, que eu realmente acredito que devem ser substancialmente alterados. O PLP 108, ele transcorreu uma discussão na Câmara dos Deputados, lógico, profunda, detalhada, mas num ambiente em que o PLP 68 estava muito aquecido, né? E talvez agora, né, que a gente até compreendeu melhor algumas discussões, alguns efeitos, debatemos um pouquinho os efeitos disso na aplicação de fato do tributo nos nossos dias a dias, o PLP ele espelha um pouco mais essa realidade. Até porque, veja, nós no ponto das multas, acho que é importante, nós não queremos menos multas. Nós não queremos condutas que sejam anistiadas. Nós queremos simplicidade na aplicação da norma sancionadora. Ponto. Não quero redução da sanção. Não é isso. E ao reduzir a aplicação da norma sancionadora em tipos menores e mais objetivos, estou protegendo a norma sancionadora da sua plena eficácia. Me surgiu uma coisa agora na cabeça enquanto você falava, que é uma coisa pra gente pensar aqui, não precisa ter resposta. Mas a partir do momento, estamos de acordo que vai ter um sistema único para cumprimento das obrigações acessórias, concordo? Sim, sim. Essa é a ideia. Se eu descumprir qualquer coisa, porque se eu não emito nota fiscal, eu estou descumprindo ao mesmo tempo IBS e CBS. Olha, como é um tributo de regras unificadas, talvez fosse possível falar até, apesar de ser 2 tributos, até falar de bis in idem na penalização, se tiver multa federal e multa... Com certeza. Com certeza. Então, o projeto está com um problema de engenharia nesse ponto. Espero que seja realmente melhorado. Muito bem. Queridos ouvintes, não percam a segunda parte. A gente vai tratar dos outros temas que nós mencionamos do PLP. Se você gostou desse episódio, não perca daqui a algumas semanas no seu feed e no canal do YouTube. Até lá!